Olá, queridos alunos! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e hoje nós vamos falar sobre coerência e coesão, dois termos que estão relacionados e extremamente importantes para a compreensão e interpretação de um texto. Para a gente iniciar, nós vamos ler uma historinha com a linguagem não verbal. Observem que cada quadro, cada retângulo está enumerado, indicando a sequência. Olhem o título, A Bruxinha Atrapalhada. Vejam, no primeiro quadrinho, a bruxinha fez uma mágica apontando para uns entulhos no chão. No segundo retângulo, tropeçou deixando cair um vaso. No terceiro, apareceu uma vassoura junto dos entulhos. No quarto, a bruxinha estava passeando com o vaso. No quinto, voltou assobiando com a vassoura na mão. No sexto, ficou admirando o entulho. E, no sétimo, varreu para debaixo do tapete, da página. Gente, a sequência desses retângulos, dessa história em quadrinhos, fez sentido para você? Uma ação que levou a outra fez sentido? Foi coerente? Não, né? Então, vamos lá. Nós vamos ler agora a história para que, numa sequência em que haja sentido. Agora, observem a nova disposição dos quadrinhos, como há uma nova sequência com a linguagem não verbal. Agora sim a história fará sentido. Observem, no primeiro quadrinho, a bruxinha estava carregando um vaso de plantas. Nesse momento, tropeçou em uma pedra, caiu e quebrou o vaso. Observem que ela tropeça no segundo quadrinho, cai e quebra o vaso no terceiro. No chão, ela olhou a sujeira, pensando o que ia fazer. Logo, decidiu fazer um feitiço para materializar uma vassoura. Você observa ela fazendo um feitiço no quarto quadrinho. E começou a varrer a sujeira para debaixo do tapete. No quinto quadrinho aparece a vassoura e no sexto ela varre para debaixo do tapete, da página. Por fim, saiu do lugar como se nada tivesse acontecido. Agora sim, a organização desses quadrinhos, você percebeu que a história faz sentido. O que contribuiu para que conseguíssemos construir sentido para essa história? Essa versão apresenta uma sequência de ideias mais organizada que completa, de forma harmoniosa, o sentido do texto, que completa de forma harmoniosa o sentido do texto. Então, gente, qual é a relação desses quadrinhos que nós lemos agora com coesão e coerência? Principalmente com coerência. A coerência indica o sentido que determinado texto, que determinada frase traz. Então, essa sequência harmoniosa que gera uma interpretação é a coerência do texto. E, para isso, são necessários elementos, são necessárias estratégias, uma organização das frases para que haja sentido. Olhem o conceito de coerência. É o que trata da formação lógica do texto, garantindo-lhe sentido através de uma linguagem clara e uma sequência adequada de ideias. Um texto coerente é aquele que transmite uma relação lógica de ideias que se complementam, não se contradizem e conferem significado à mensagem. Então, se o texto é coerente, significa que ele transmite um sentido. Se o texto for incoerente, o que é um texto incoerente? É contraditório ou redundante, cujas ideias iniciadas não são concluídas. A falta de coerência compromete a significação do texto, a clareza do discurso, a sua fluência e a eficácia da leitura. Nós vamos agora conhecer os 3 fatores que contribuem para a coerência de um texto. Olha o primeiro fator, conhecimento de mundo. O que é o conhecimento de mundo? É o conjunto de conhecimento que adquirimos ao longo da vida e que são arquivados na nossa memória. Olhem esse exemplo. Peru, panetone, frutas e nozes, tudo apostos para o carnaval. Ei, espera aí, essa frase ela foi coerente? Tudo postos para o carnaval, peru, panetone, frutas e nozes? Esses elementos, esses alimentos, eles fazem parte de que data comemorativa?
Trata-se da data do Natal, peru, panetone, frutas e nozes. Então você tem um conhecimento de mundo em que esses elementos, esses alimentos, eles fazem parte de outra data festiva e não do carnaval. Logo, foi incoerente esta frase. Outra coisa que contribui para a coerência de um texto são as inferências. Gente, o que são as inferências? É a interpretação, é aquilo que não está no texto, mas você deduz. Através das inferências, as informações podem ser simplificadas, resumidas, sintetizadas, se partirmos do pressuposto que os interlocutores partilham do mesmo conhecimento. Olha o exemplo. Quando os chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos. O que significa isso? Você precisa inferir. Você precisa deduzir o quê? Que os indianos não comem carne de vaca. Então, chamando o indiano para jantar, a carne de vaca não será servida. Essa é a inferência. Saber que os indianos não comem carne de vaca. Não foi dito na frase, mas você precisa deduzir isso que não está escrito na frase. E o outro elemento que contribui para a coerência de um texto é a informatividade. Quanto maior informação não previsível um texto tiver, mais rico e interessante ele será. Assim, dizer o que é óbvio ou insistir numa informação e não desenvolvê-la, com certeza desvaloriza o texto, as redundâncias, as repetições de uma informação. Então, o texto, quanto maior informação não previsível tiver, mais coerente ele será. Gente, vamos ler mais uma tirinha do Maurício de Souza para a gente continuar falando da nossa aula de hoje, do nosso tema coesão e coerência. Olhem só, nós temos aí o Cebolinha, né? Ele está com um brinquedo empurrando e quando ele vê a Mônica, né, que a Mônica é muito temida por eles, com medo de a Mônica bater, ele usa o arco para colocar em cima da cabeça, né? E o que indica esse arco em cima da cabeça? Você precisa ter outro conhecimento, que os anjos, eles utilizam, né, uma áurea, para indicar que ele não está fazendo nada, está ali, ele está com medo de apanhar da Mônica. Vamos lá, vejamos em linguagem verbal a ideia geral de cada quadrinho. Cebolinha estava brincando com arco e gancheta no gramado. Cebolinha ficou pensativo, como se estivesse com algum problema. Chegou a temida Mônica. Cebolinha tentou disfarçar a brincadeira, simulando com o arco e gancheta uma áurea de anjo para si. Se você observar cada quadrinho, você vai construindo a história na sua cabeça. Não é isso? Vejam que o primeiro e o segundo quadrinhos, eles se parecem muito, porque é a repetição da brincadeira do Cebolinha. Porém, no texto verbal, repetindo essa informação, o texto geraria já uma má coerência, uma incoerência, porque a incoerência é a falta de sentido do texto, mas também ela reflete na redundância, na repetição de informações. Então vejam, quando esse texto foi passado para o texto verbal que eu acabei de ler para vocês, a palavra cebolinha ela foi repetida várias vezes, o que gera cansaço na leitura. Por isso, além da coerência, é importante para a coerência que haja coesão. Nós falamos até agora da coerência, que gera sentido num texto. Só que essa coerência só é gerada por meio da coesão, por meio de elementos que são utilizados para ligar as informações do texto. Então, essa repetição de Cebolinha já gerou cansaço, a coerência aí ela já fica prejudicada por conta de elementos coesivos, que não foram bem utilizados como elementos para substituir a palavra cebolinha. Olhem só, gente, como ficaria. Um dia, Cebolinha estava brincando com arco e gancheta no gramado. De repente, ficou pensativo como se estivesse com algum problema. Chegou, então, a temida Mônica, e o menino logo tentou disfarçar a brincadeira, simulando com o brinquedo uma áurea de anjo para si. Vejam, gente, que vários elementos coesivos foram utilizados. Elementos coesivos, palavras que geram melhor entendimento no texto, tornam o texto mais claro. Um dia, ideia de tempo. De repente, também a ideia de modo.
Depois chegou então. O que aconteceu posteriormente? Vejam que Cebolinha já foi substituído por menino. A brincadeira depois foi substituído por brinquedo. Outra palavra próxima. Já este texto que eu li para vocês, ele está mais coerente. Por quê? Porque foram utilizados elementos coesivos adequados. Isso é a coesão. Professora, qual a relação aí de coesão e coerência? Coerência é o sentido do texto, o sentido adequado ao texto. E esse sentido, o texto ser coerente, é gerado por elementos coesivos, que são palavras para deixar conectivos, que deixam o texto com uma unidade de sentido, com uma coerência. Olhem o conceito. Coesão é a ligação entre os elementos gramaticais, semânticos, que estabelece sentido, e discursivos do texto. Trata-se da forma como as frases e palavras se relacionam e são combinadas. Então, a coesão, ela é realizada pelos conectivos, como eu disse para vocês, palavras ou expressões que fazem ligação no texto, dando ideia de tempo, de modo, indicando a progressão textual, qual acontecimento ocorreu primeiro, o que ocorreu logo depois, as conjunções que ligam as orações, indicando oposição, indicando finalidade, indicando consequência, indicando tempo, dentre outras. Olhem mais exemplos. Estudo liga desemprego a roubos. Um estudo inédito mostra que o aumento do desemprego na cidade de São Paulo fez crescer os chamados roubos de trânsito. Coerente. Agora observem. Esses crimes, olha, está destacado, é um elemento coesivo que foi utilizado para não repetir um elemento, para não repetir toda a frase, quase toda a frase anterior, roubos de trânsito. Esses crimes são cometidos contra diversas vítimas, como, por exemplo, como pedestres, motoristas e passageiros. O E para indicar a adição. Além dos pedestres, motoristas, os passageiros também. A pesquisa, vejam que a palavra a pesquisa foi substituída pelas primeiras palavras lá do texto, um estudo. Então, para não repetir um estudo, a pesquisa. Constatou também que a queda da renda faz aumentar o total de furtos. Esse texto ele é coerente, ele tem sentido e essa coerência ela foi gerada pelos elementos coesivos, por essas palavras que fazem relação ao período anterior, fazem substituição para não repetir a mesma expressão, para não repetir a mesma palavra. Vamos sintetizar o que aprendemos hoje? A coerência e a coesão são mecanismos fundamentais na construção do texto. O encadeamento do texto, a ligação do texto é construído pela coesão e o seu sentido pela coerência. Para que um texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Além disso, deve ser harmonioso, de forma a que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Espero que vocês tenham entendido a diferença de coesão para coerência, mas que saibam que esses termos estão relacionados no texto. Não há como um texto gerar coerência sem os elementos coesivos. Assistam a esta aula novamente. Acessem o portal Eduquiacre. Obrigada!